Se você ainda não leu nenhum livro da Djamila Ribeiro, eu te aconselho a fazer isso agora. Mas, se você não estiver com tanto tempo assim para uma leitura, por que não ir ao teatro? O espetáculo que vem hoje nos estúdios do Foyer vai te dar um gostinho da literatura dela. E já estamos com a convidada dessa semana aqui no nosso Foyer e eu vou começar apresentando ela para vocês. Vamos lá, ela é atriz, apresentadora, roteirista, produtora, assistente social, criadora de conteúdo e ativista antirracista. Com vocês, Luana Xavier. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada. Um currículo um pouco extenso, não é? Então, quando a gente ouve assim, né, vindo da boca de outra pessoa, eu falo, gente, mas eu faço tudo isso? E muito mais, né? Eu queria saber como dá conta e como tem horário pra tudo isso, mas faz brilhantemente. Eu durmo pouco, eu acho que é por isso, talvez. Então, pronto. Primeira dica de hoje é anotada, não dormir. Não, gente, não faz isso não, pelo amor de Deus. Principalmente por conta da voz. Então, eu até coloco um horário determinado justamente pra dormir, pra conseguir recuperar a voz. Porque senão já era, como é que a pessoa faz teatro sem voz? Mas a verdade é que se eu disser que eu consigo dar conta absolutamente de todas essas funções ao mesmo tempo, eu estaria mentindo. Então, existe aquele período da minha vida em que eu estou mais apresentadora, existe um período em que eu estou mais atriz, existe um período em que eu estou mais produtora. Então, a gente vai mesclando um pouco essas funções todas aí. Muito bem, isso é algo muito interessante de você falar, porque a gente tem essa imagem, né, do ator, do artista, do apresentador, a gente faz tudo, mas não é ao mesmo tempo. Cada lugar tem o seu horário para que a gente dê conta, porque é humanamente impossível, Exato. Mas uma coisa que eu aprendi com Fernanda Montenegro, não que eu tenha uma intimidade que eu a conheça assim, tete a tete, mas que eu ouvi ela falando uma vez numa entrevista, que no Brasil, se você quer viver de teatro, você precisa realmente fazer as suas próprias produções. Então, se você é ator ou atriz, de alguma forma você vai ter que produzir. Porque a dinâmica é essa, né? Até porque se você quiser fazer os seus próprios projetos, algo que você sonhou, um personagem que você idealizou, talvez você não consiga que outras pessoas estejam na mesma página que você. Então, ser produtora acabou sendo essa necessidade, né? Para poder produzir as minhas próprias coisas. Mas eu acho que de todas essas funções, a que eu menos tenho exercido assim, de forma muito presente é a de produtora. Porque eu era aquela produtora do corre, a assistente de produção que ajuda a montar o cenário, mas também ajuda a resolver um pouquinho aqui da luz. Eu fazia um pouco de tudo. Isso numa época em que os trabalhos como atriz não estavam rolando tanto. E eu comecei a pensar assim, como é que eu vou ganhar dinheiro sem sair da área que eu gosto, que é de fato teatro? Conseguir pagar as contas sem precisar ficar em casa esperando aquele convite, né, para atuar. Então foi aí que eu me descobri produtora. Mas só que eu descobri também que uma vez produtora, para sempre produtora. Porque por mais que às vezes a produção não seja minha, a gente acaba colocando a mão na massa um pouco também, né, para fazer acontecer. E eu vou me deliciando com todas essas funções. Não, e eu acho que também é algo muito importante a gente também saber essas outras funções, porque nos torna mais humanos também quando a gente está no palco, entender que aquilo não está funcionando, mas, enfim, não tem o que a gente possa fazer, vamos lidar com isso, né? A produção nos dá também esse know-how de... Peraí, tem alguém tentando e talvez não consiga e tá tudo bem. Não, e tem uma coisa que eu digo assim, que eu gostaria que todos os artistas, principalmente a galera que faz audiovisual, que faz televisão, né, porque tem um certo glamour ali de estar em frente às câmeras, que eu gostaria que todas essas pessoas passassem um momento da vida pela produção. Pra saber que as coisas não caem do céu, gente. Então não adianta dizer assim, mas eu queria muito que tivesse uma estante aqui de madeira, sei lá, pau-brasil, porque eu acho que é isso que vai funcionar pra esse cenário. E saber que, assim, de repente a produção não vai ter esse dinheiro. Ou, de repente, não vai ter tão fácil acesso, né, para alcançar essa determinada necessidade. Então, eu acho que todo mundo precisa passar um pouquinho pela produção para entender como é que as coisas acontecem e saber que nem tudo cai do céu, né? Com certeza. E com isso, vamos então ao nosso primeiro quadro, que é o Vem cá, te conheço? Nesse quadro, a gente traz curiosidades sobre a vida de você. Vida de você, eu tô ótima, né? Minha dicção foi com Deus, obrigada. A gente traz curiosidades sobre a sua vida, que talvez você saiba sobre você mesma. A gente espera aqui, mas já teve convidado que não sabia, que esqueceu, que não... Tô me preparando. Mas a gente espera também que vocês aí de casa não saibam, ou que saibam só o pedacinho dessa história. Então vamos à nossa primeira curiosidade de hoje, que é... Você começou no teatro com 10 anos de idade, mas... Na verdade, esse bichinho te mordeu antes. Sim, sim.
Essa história é bem interessante, porque minha avó, Chica Xavier, que faleceu em 2020, uma grandíssima atriz, minha avó dizia que eu comecei a mostrar o meu lado atriz quando eu fazia as imitações das incorporações do nosso terreiro. Eu sou uma pessoa de Umbanda, nasci dentro de um terreiro de Umbanda, e a minha diversão, as nossas sessões, né, os nossos encontros no terreiro aconteciam normalmente aos sábados, e eu sempre fui muito tímida. E eu ficava lá dentro do terreiro assim, no colo de alguém, sabe, mas sem conversar muito com as pessoas por conta da timidez, mas observando absolutamente tudo. Chegava no dia seguinte, no domingo de manhã, as pessoas que ficavam para o dia seguinte, que dormiam lá no terreiro, já estavam na expectativa para assistirem as minhas imitações. E aí eu imitava Caboclo, imitava Preto Velho, imitava Exu, Pombagira, essa era a minha grande Maravilhoso. diversão, gente. Olha que loucura. A pessoa cara de pau. E eu acho que foi aí que esse bichinho, de fato, da atuação me picou. Já foi nessa época. Isso devia ser fantástico. Não, eu tenho algumas imitações que eu lembro profundamente, assim, porque me marcaram, né? E isso eu devia ter por volta ali de 4, 5 anos de idade. Mas era interessante porque os próprios médiums queriam assistir as minhas imitações porque eles mesmos não sabiam como essas incorporações aconteciam. Claro. Porque, né, a incorporação normalmente ela é inconsciente. Então a pessoa não faz a menor ideia de como é. Então eles ficavam na expectativa para saberem se era muito escandaloso, se era uma coisa muito espalhafatosa e etc. Essa era a minha grande diversão. Muito bem. E aí, com 10 anos, você começou mesmo a fazer aulas de teatro? Sim. Aí, com 10 anos de idade, teve uma agência de atores mirim, que abriu um braço da agência na minha escola, dentro da escola onde eu estudava, e eu resolvi que eu queria começar a fazer aula, porque o meu grande sonho era fazer aula no tablado, no Rio de Janeiro. Então eu já dizia isso pra minha avó, eu falava, quando eu tiver idade eu quero fazer aula no tablado, e era muito distante da minha casa. Eu morava num bairro de periferia, e o tablado era na zona sul do Rio de Janeiro, né, na parte nobre da cidade. Mas eu almejava isso. Enquanto isso não podia acontecer, eu comecei a fazer as aulas de interpretação que tinham dessa agência dentro da minha escola. E vou tirar uma onda aqui. Por favor, o espaço é seu, a gente vai amar. Que já no início disso, eu comecei a fazer as aulas, mas já era uma paixão tão grande, era algo que eu já buscava tanto, que eu era muito dedicada. Então, depois do final, né, do primeiro ano de aula, eu já comecei a ganhar prêmio Revelação. Aí no ano seguinte ganhava prêmio de melhor atriz. Aí chegou uma hora que a diretora da agência falava assim, vamos parar de concorrer, né? Porque... não, que isso? Eu juro. Mas eu acho que isso não tem a ver com eu ser uma pessoa fora da curva, excepcional, não era isso. Era questão da dedicação mesmo, porque eu tinha uma paixão, tenho ainda, né, muito grande pelo ofício. Então eu gostava de estudar, de treinar, de entender que nuances que eu podia fazer naquele personagem. Então sempre que chegava para aula de interpretação, eu sempre tinha alguma coisa para conversar, para trocar com a professora, e acho que é por isso que eu resolvi que essa seria de fato a minha profissão para a vida inteira. Muito bem, e aí você foi pro tablado depois, mas a curiosidade que a gente traz em seguida é que você se formou, assim como a gente disse na sua bio da abertura do programa, que você é assistente social. E você fez as duas coisas ao mesmo tempo, concomitante? O que veio antes e o que veio depois, se não? Então, quando chegamos na época ali do vestibular, porque ainda não era Enem, tá, minha gente? Deixa eu explicar pra vocês que eu sou uma pessoa aqui um pouquinho mais antiga. Então, quando eu fui na época de fazer faculdade, era vestibular, que você fazia uma prova de vestibular para cada faculdade. E eu já estava muito decidida que eu queria fazer artes cênicas. Isso já era certo. Só que minha avó, uma pessoa brilhante e consciente, veio conversar comigo e falou, atriz você já é desde os 10 anos de idade, que foi quando eu comecei a fazer aula de interpretação. Mas é importante você pensar num plano B. Porque a carreira de atriz ela é uma carreira difícil, e principalmente para uma atriz negra no Brasil. Então, pense aí em ter uma outra carreira possível. E aí, olha que esperto, eu pensei, não quero passar fome, eu vou escolher fazer o quê? Serviço social. Que acaba sendo uma profissão ainda muito sucateada também no Brasil, né? Mas é uma profissão que eu sou apaixonada. Então, eu decidi que eu ia fazer o vestibular para artes cênicas, mas em cada faculdade eu fui escolhendo uma profissão diferente. E passei para serviço social na UFRJ e cursei o serviço social, mas o teatro acabou atrasando um pouco esse processo, porque eu entrei na faculdade em 2005, mas eu levei 12 anos para me formar, porque eu fazia
fazia, tipo, eu fiz os primeiros 2 anos de faculdade direitinho, até puxei mais matéria, que era pra adiantar o processo, mas aí depois desses 2 anos era assim, fazia um semestre, trancava, fazia turnê com peça. Aí fazia outro semestre, trancava de novo e voltava a fazer turnê com peça de teatro. Então, por isso que levei 12 anos para me formar. Mas é uma carreira, uma profissão que eu sou muito apaixonada. E tem uma coisa muito interessante que aconteceu, que a minha orientadora do TCC, olha como o teatro ele participa da minha vida de todas as formas, né? Chegou uma hora que eu já tinha feito todas as matérias, não faltava nada, só faltava o TCC. Só que eu parei assim no TCC, por quê? Por conta de peça de teatro. Eu entrei pro espetáculo Dona Flor e Seus 2 Maridos, e é um espetáculo que eu fiz durante 4 anos e meio, era quase um emprego público, porque... Tava ali já casado e tudo, vambora. Exatamente, viajando o Brasil inteiro com essa peça e ficava ali mudando os personagens, porque era um elenco grande. Então, quando alguma atriz precisava sair por algum motivo, tiveram umas que saíram porque engravidaram, longo, né? Exato. E aí eu substituía, porque todos os papéis femininos eu sabia fazer e tal. Então, essa peça acabou atrasando um pouco esse processo do TCC. E aí, só faltava o TCC, eu estava apresentando já um outro espetáculo em Fortaleza, e eu tinha visto no Facebook que uma professora minha da faculdade estava em Fortaleza fazendo pós-doutorado. Aí eu resolvi convidá-la para assistir a peça. Falei, vem me assistir no teatro e tal. Ela falou, é meu aniversário, inclusive, posso ir com minha filha, com meu marido? Eu falei, pode. Aí ela assistiu a peça. Quando chegou no final do espetáculo, na hora de me cumprimentar, ela disse assim, Luana, eu quero me oferecer para ser sua orientadora no TCC, porque eu sei que você não conseguiu completar o TCC e você está sem orientadora, embora a área sua de trabalho não seja a área que eu costumo orientar, mas eu topo fazer, porque eu não quero que você perca a faculdade, eu não quero que você, seja jubilada, e eu já ouvi falar lá na faculdade que você está prestes a ser jubilada, e eu tenho certeza absoluta que você nasceu para fazer o que você fez aí em cima do palco. Então, para te ajudar a receber esse diploma, eu vou ser sua orientadora. E ela foi minha orientadora. E todas as peças que eu faço, a Ludmila Fontenelle, o nome dela, beijo, ela sempre vai assistir. E a primeira vez que ela me assistiu, depois, de já ter feito o TCC, ela falou assim para mim, eu tô vendo que você tá conseguindo fazer uma coisa maravilhosa, porque a grande função do assistente social é conseguir lutar pelos direitos humanos. E você está conseguindo lutar pelos direitos humanos agora de forma macro, pelo Brasil afora, levando esse espetáculo, por exemplo, Pequeno Manual Antirracista, que eu estou em cartaz agora, é um espetáculo que tem essa função. Então ela disse que eu estou continuando a exercer, essa função de assistente social, só que em outros âmbitos. Com certeza, eu acho que ela fez uma alusão perfeita, juntou 2 coisas que eu jamais faria essa conexão. E agora eu não tenho como não fazer mais, porque realmente... Então eu estou muito feliz, assim, de não ter abandonado, de todo essa profissão que eu acho tão linda, encantadora, impactante e revolucionária, que é o serviço social. Muito bom. E você não é a primeira atriz que vem aqui e é formada em assistência social. Jura? A gente teve há 2 programas atrás, sobre o Ray Charles, a Letícia Soares. Você tá brincando que Letícia Soares é assistente social? Sim. Mentira! Preciso conversar com ela sobre isso. Sim, e agora pra mim fez todo sentido. Gente! Todo sentido, porque não deixa de ter esse cuidado, né? Sim. Então vocês fazem o cuidado de outro lugar. Exatamente. Mas o bichinho tá ali, tudo certo. Ai, que máximo. Achei fantástico, adorei fantástico. saber da Letícia também, adorei. E se você que também quiser, volta lá no episódio Ray Charles, você não me conhece, a Letícia fala um pouquinho sobre isso também. Então, a gente acertou 2 das nossas curiosidades de hoje. Olha aí, eu sabia, hein? Eu sabia a resposta. Muito bem, tamo bem. Vamos para então mais uma, que eu achei fantástica também. Ai. Porque eu já ouvi várias histórias de atores, enfim, até eu, que começaram em outras coisas, que tiveram que fazer outros serviços para complementar e para que a gente conseguisse estudar. E você trabalhou em telemarketing. Gente, como é que você escreveu essas coisas? Onde é que isso está escrito? Nem me lembro. Trabalhei em telemarketing. Ó, e eu vou falar uma coisa aqui para você que é operador de telemarketing, principalmente telemarketing ativo. Ó, meu grande beijo para você, porque vou te falar. Ô função difícil e que ferra um pouco a nossa saúde mental, cara. Porque você precisa bater meta. Então isso já é uma questão para qualquer pessoa no mundo. Você tem que bater meta, isso já deixa você muito nervoso e tal.
Só que a diferença que eu acho que tem no telemarketing ativo, para quem não sabe, é aquela pessoa que liga oferecendo algum serviço ou algum produto. Você não fica ali só atendendo o telefone e resolvendo a pinimba dos outros, né? Você liga para oferecer. É que, às vezes, eu, por ser assistente social, eu tenho essa coisa da troca, da conversa. Então, eu ligava para uma pessoa para oferecer um serviço e eu entendia que aquela pessoa não precisava daquele serviço, que não ia fazer diferença na vida dela. E aí eu começava quase que uma terapia ali, a pessoa falando dos problemas. E eu tomava esporro, obviamente, no supervisor, porque não era para eu ficar batendo papo e sabendo da vida das pessoas, sabe? Era apenas para eu ofertar um serviço, era um serviço de telefonia móvel. Na época. Mas eu acho que eu nem durei muito lá, vou te falar. Eu acho que eu durei uns 3, 4 meses, porque chegou uma hora que estava se misturando com o que eu imagino sobre vida, com uma forma que eu penso a sociedade. E aí eu estava me achando errando um pouco, de forçar a barra para uma pessoa comprar uma coisa que ela talvez nem tivesse dinheiro para aquilo. Mas eu fui operadora de telemarketing. Sim, senhoras e senhores, rolou isso na minha vida. Isso é maravilhoso. E acredito que, né, também tenha sido um período que você tirou muitas histórias, né? Ah, mas com certeza. E tem uma coisa que eu vou fazer na minha vida, Isabela, que é o seguinte, é de achar que tudo é construção de personagem. Então, quando as pessoas dizem assim, mas você é fofoqueira. Não é, meu amor, eu tô querendo pegar histórias, porque tudo isso a gente vai colocando aqui, deixando no nosso cérebro para em algum momento utilizar aquela característica, aquela história, aquela forma de pensar, aquela forma de agir, aquela forma de andar. Para colocar em algum personagem. Então, o que a gente vai juntando assim de material para usar em algum determinado momento é importante demais. Maravilhoso. Então, temos mais uma correta e essa fantástica. Será que dá tempo de mais uma? Vamos ver. Dá tempo da gente fazer mais uma. Ai, meu Deus. Eu acho que essa nem é mais uma curiosidade, mas é uma curiosidade minha, pessoal. Tá. Porque eu acho, assim... Como foi isso? Você apresentou um programa de viagens, o Viagem a Qualquer Custo. Sim. Que ia do luxo até o mais em conta e tal. Sim, era o pop e o top. E aí você passou meses viajando e conhecendo outros lugares. Como foi isso? Como foi essa rotina pra você? Tem uma informação interessante nisso aí. Esse programa eu apresentei junto com a Fernanda Paz Leme, que é minha amiga pessoal. E nós viajamos em 7 destinos pela América Latina. Primeiro, que quando eu fui convidada para fazer esse programa, é aquela coisa que você pensa assim, deve ser trote. Ninguém tá me convidando para apresentar um programa de viagem, assim. Eu vou ganhar para isso ainda, sabe? Eu vou receber um cachê para viajar, que maravilha. Porém, Fábio Porchat disse para a Fernanda Paz Leme, eles são amigos, falou para ela assim, você vai fazer um programa de viagem? Eu posso fazer o que ele fez, de fato, para ela? Por favor. Vai ficar feio. Ele já olhou pra cara dela e falou, vocês vão fazer um programa de viagem? Vocês estão fodidas. Porque ele falou, você acha que é glamour, que vai ser uma maravilha? Não é nada, é perrengue pra caramba. Porque você, às vezes, tem que gravar muita coisa num curto espaço de tempo. E ainda mais que é viagem entre países, assim, não é dentro de um país que você vai fazer algumas cidades ali próximas. Então, vocês vão passar perrengue pra caramba. E é verdade. A gente passa muito, muito perrengue. A gente tinha uma equipe muito pequena. Então, eu e ela, que éramos as apresentadoras, era a gente mesmo que se maquiava, a gente já viajou com a nossa mala de figurino, por exemplo, não tinha ninguém ali pra vestir, que é um processo comum, né, numa apresentação de um programa. A gente ajudava a carregar equipamento, entendeu? Então, às vezes, a gente pegava a estradas longuíssimas, que não tinha comunicação na estrada. Então, você pensava assim, se furar um pneu, é isso mesmo, entendeu? A gente que se vire. Então, tinha essa parte mais aventureira da história. Mas, de fato, apresentar um programa de viagem é um prazer inenarrável, porque uma das coisas que eu mais gosto na vida de fazer, literalmente, é viajar. Eu sempre juntei dinheiro, tudo que eu podia, para viajar, assim, esse é sempre o meu foco. E unir isso ao trabalho, o trabalho de apresentadora, que também é algo que me deixa muito feliz, era um mundo ali, entre muitas aspas, da perfeição. E tinha essa brincadeira no programa, que é o mais interessante de tudo, que é, a cada destino, quando a gente chegava naquele destino, é que a gente descobria qual das duas ia estar no roteiro top e qual das duas ia estar no roteiro pop. E a gente sempre descobria isso de forma irreverente. Teve uma vez que a gente estava no avião, dormindo assim, dormindo mesmo. De repente eu fui acordada pelo som do comandante falando, olá, Luana Xavier, senhora, ele falando em espanhol, né? Falando Luana Xavier, Fernanda Paz Leme, vocês estão chegando, não lembro exatamente qual era o destino nesse momento, e
Luana está no roteiro top e Fernanda está no roteiro pop. Aí, então, eu, aqui com a remela ainda no olho, assim, meu Deus! Agora eu tô descobrindo o que vai acontecer quando descer do avião. E foi um programa divertidíssimo, assim, porque era a gente conseguir mostrar para as pessoas que é possível você viajar, independente de se você tá com uma grana muito grande sobrando ou você tem um orçamento ali mais curtinho, né? Então dava essas duas possibilidades. Mas foi muito, muito, muito legal. De verdade. Muito bom. Agora, só um detalhe que pra mim eu acho que foi o mais difícil de todos. Eu sofri muito com a altitude em Cusco. Nem foi em Machu Picchu. Eu achei que em Machu Picchu ia ser mais complicado, mas não. Olha, eu lembro que eu ficava assim, eu entrava no quarto do hotel e eu falava, acho que aqui dentro eu não vou sentir a altitude. Mas não era. Eu trancava todas as janelas, todas as portas e sentia o mundo girando, assim, é muito doido. Então eu gravei todos os dias lá passando mal. Ai, que delícia. Passando mal. Então, esses são os ossos do ofício, mas no geral, só positividade, de verdade. Muito bom. Eu tava curiosíssima com isso, porque te acompanhei muito no Saia Justa. Eu sou uma fã acidíssima de Saia Justa. E é um mundo completamente diferente, né? Você tem aquele ambiente controlado. Nossa, sentadinha no sofá, só dizer o que eu penso. Maravilha! Melhor dos mundos. Muito bom, porque eu também vivo esse mundo, né? Daqui o meu ambiente controlado, o meu ar-condicionado, chego e tudo certo. Agora, viajar e essa bateria deve ser extremamente exaustivo. Mas é isso, né? Tem o seu prazer também. Sim, porque qual era a nossa dinâmica? A gente passava 3 dias naquela localidade e um dia viajando. Então, assim, o nosso dia de folga era o dia de traslado. Então, não tinha exatamente folga. Então, eu conhecia os lugares através de trabalho. Não tinha muito essa coisa de ter um período ali que eu não ia estar fazendo nada, então eu vou passear, vou conhecer um museu. Não, era tudo no fazer, né? E aí, gravando as cabeças, né? As aberturas e fechamento do programa. Mas, ao mesmo tempo, podendo viver aquilo ali de fato, né? Nada daquilo que aconteceu nesse programa era fake. Então, quando alguma coisa dava errado mesmo, e a gente mostrava pra todo mundo e tudo certo. Até porque viagem sem perrengue também não é viagem. Jamais, jamais. Eu acho que ninguém na face da Terra viajou e não teve um perrenguinho no meio do caminho. Exatamente. E tá tudo bem. Mas essas são experiências que a gente leva pra vida. E por falar em experiências, a gente tem que falar em quem faz esse programa acontecer, que é a Encanto Corp, que é uma realizadora de experiências. E para contemplar esse momento, ela vai proporcionar uma experiência para você. Vou pegar aqui, a gente tá sem a produção aqui. Perfeito. Aqui. Obrigado, Mai. Tudo sob controle. Aqui, a nossa experiência de hoje, que a Encanto Corp mandou para você. Eu já posso abrir? Com certeza. Devo. A Encanto Corp está presente em diversos lugares, inclusive nos teatros. Aqui em São Paulo, com essas últimas datas de Hairspray, lá no Rio com Vital, mas vem muita coisa por aí em 2025, então a gente pode esperar por experiências fantásticas vindo da Encanto Corp também. Olha, esse brinde a gente vai fazer daqui a pouco, né? A gente vai poder fazer daqui a pouco esse brinde? Não é lindíssimo? Eu já quero. Lindo, lindo, lindo. Eles são especialistas em itens personalizados, em resolver problemas também para toda a produção. E tem a nossa linha também do Foyer, que é a linha teatro, e a gente também tem a linha música. São itens que têm um pouquinho do gostinho do Foyer, mas que estão aí para os atores, para as atrizes, para os cantores, para as cantoras também usarem e se deliciarem com um pouquinho da gente. A gente vem aqui e ainda ganha presente. É isso, não é maravilhoso? Pelo amor de Deus, já era para ter vindo aqui antes. Por favor, agora tem que contar. A gente tem uma tabela de quem veio mais vezes ao Foyer. Ah, é? Tem então isso? Agora tem que rola esse correr. ranking? Com certeza. Eu quero muito estar nesse... Eu quero Por ganhar. favor, Eu a sou gente tem... competitiva. Ah, isso é maravilhoso. Gostamos disso. Ivan, uma competidora para você, tá? Opa! Ivan Parente está no nosso top. Ele já veio 3 vezes ao programa. 3? Contando. Eu vou passar. Então, fechado. E com isso, a gente encerra o nosso primeiro bloco. Então, vamos agora ao nosso primeiro sinal. Muito obrigada, produção. E com isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o espetáculo. O Pequeno Manual Antirracista. Você terminou uma temporada agora aqui em São Paulo, no Teatro Nair Belo, vai para os céus e ano que vem volta. Com certeza, eu já fico na expectativa, né, de como vai ser o nosso ano que vem, que embora ele não esteja exatamente desenhado, mas a gente já tem algumas propostas aí para fazer turnê nacional. Tem muitas cidades que as pessoas mandam mensagem mesmo, né? A gente estreou esse espetáculo em Salvador. Aliás, eu acho que essa é uma grande característica dessa produção, né?
da produção que está fazendo esse espetáculo, porque eles dizem que a Fernanda Bezerra, que é a nossa produtora, o Áudio Anunciação, que é o diretor do espetáculo, ele diz que toda peça dele tem que estrear em Salvador para dar sorte. Então, Deu certo. Deu muito certo. E para mim foi melhor ainda, porque eu pude ensaiar essa peça em Salvador. Eu moro no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, tive que ficar no verão em Salvador, que triste. Fiquei de janeiro a março em Salvador ensaiando a peça para estrear lá. E mesmo em Salvador as pessoas estão pedindo que a gente retorne com o espetáculo, então a gente está pensando talvez em voltar no início do ano que vem, justamente por isso, porque na nossa estreia em Salvador, antes de estrear, já estavam esgotados todos os ingressos até o final da temporada. Então eu ficava numa situação que às vezes até amigo que queria assistir falava, mas não tem nenhum convite. Eu falava, não tem onde colocar. Então já estamos nessa expectativa aí para o ano de 2025. E tem uma coisa, Isabela, que eu falo, que eu tenho um sentimento assim meio dialético sobre esse espetáculo. Por quê? Porque eu penso que, Pequeno Manual Antirracista é um monólogo, é uma peça que dá para eu fazer durante anos, sabe? Dá para ficar uns 10 anos com essa peça, rodando em vários lugares, fazer até fora do Brasil. E aí, ao mesmo tempo, eu me questiono, eu falo, mas se eu precisar fazer essa peça durante 10 anos, é porque esse assunto ainda vai precisar ser muito falado. E é isso que me preocupa, né? Em que momento que a gente vai poder relaxar e que eu não vou precisar falar o tempo todo sobre os danos que o racismo causa na nossa sociedade. Então, eu fico meio dividida, mas eu acho que esse espetáculo está conseguindo causar, de fato, reflexão nas pessoas. E se essa reflexão está acontecendo de forma palpável, então que a gente possa levar essa reflexão para mais lugares. Porque eu acredito piamente, assim, que o racismo, não só o racismo, né, mas outras questões tão nocivas na nossa sociedade, como homofobia, como a transfobia, né, o próprio machismo, que também é estrutural, assim como o racismo, todas essas questões, se elas forem combatidas e se elas forem discutidas em espaços como o teatro, né? O teatro tem essa capacidade de nos tocar profundamente e de fazer a gente sair um pouco diferente daquela plateia. Então, se esse objetivo está sendo alcançado, então que a gente consiga levar para mais lugares. Esse eu acho que é o maior objetivo. Com certeza, eu acho que vai conseguir, com toda certeza, porque é um espetáculo muito importante e muito didático, não é? Você vai se envolvendo com a história, que vai te levando... O final eu não vou dar spoilers para vocês, mas você acabou comigo. Nossa Senhora, mas tudo bem. Mas é um texto que, apesar da dureza dele, é um texto que entra muito fácil para todos nós, não é? Então a gente vai consumindo aquelas horinhas dentro do teatro de uma maneira que ela começa leve e ela vai encaminhando para que você saia dali com o resultado daquilo muito forte, muito firme dentro de você, de uma maneira muito didática. Eu acho fantástico. E esse é o seu primeiro monólogo? Oficialmente é o primeiro monólogo, porque eu já tinha feito uma apresentação de um espetáculo, que foi um espetáculo criado, assim, um espetáculo solo, mas um espetáculo de comédia, tinha mais uma vibe de stand-up, que era um espetáculo para o Festival Humor Negro, que é um festival de teatro só com pessoas pretas que acontece em Salvador, que até se tornou depois um material de audiovisual, né? Então a gente foi pro Multishow e pro Globoplay. Mas eu nunca tinha feito assim um espetáculo solo denso, sabe? Realmente um texto criado em várias apresentações, porque essa apresentação que eu fiz de um espetáculo solo de comédia foi uma apresentação única, só teve aquela, quem viu e acabou-se. E pela primeira vez eu tô subindo de fato no palco para fazer um monólogo. Só que eu fui enganada, né, Isabela? Conte-me mais sobre isso. Por quê? Gostamos dessas histórias, desse plot twist. Quando Áudio Anunciação, diretor e roteirista dessa peça, me convidou para o espetáculo, ele não deixou nítido que era um monólogo. Então ele conversou comigo por telefone e falou que queria transformar esse livro, né, que é um best-seller da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, em um espetáculo teatral. Tô eu achando, meu amor, que ia ter um elenco. Que era uma galera que eu ia, né, dividir, trocar. E tem uma coisa que eu sempre falei, ó como a gente paga a nossa língua. Eu sempre disse assim, do jeito que eu gosto de estar com pessoas, eu sou canceriana, né? Então eu sou do amor, do afeto, quero estar com muita gente o tempo todo. Eu nunca vou fazer monólogo. Isso nunca vai acontecer na minha vida, era o que eu dizia. Quando cheguei ao vivo para a nossa primeira reunião oficial sobre a peça, estávamos eu, Fernanda Bezerra, produtora executiva da peça, e Áudio Anunciação. Aí eu fiz assim, olhei para um lado, olhei para o outro, falei,
que hora que chega a galera? Aí ele, que galera? Eu falei, o elenco. Ele falou, é o monólogo. Falei, hã? Bom dia. Oi, muito bom. Só que eu já tinha topado fazer. Olha que louca. E eu topei fazer no primeiro minuto, porque quando ele falou que era baseado no livro da Djamila, que tinha, a Djamila tinha dado, inclusive, a ele essa liberdade, né, de transformar em uma ficção, porque o livro não é ficcional. Então eu falei, eu preciso contar essa história, eu quero muito estar dentro, eu quero muito estar junto, seja lá para fazer o que for, mesmo que fosse um papelzinho desse tamanho. E de repente eu descobri que eu seria a estrela do espetáculo, que o espetáculo era só comigo. E tive que preparar a minha cabeça para isso, né? Existem algumas questões sobre isso que são: você, quando faz um monólogo, se você esquecer o texto, meu amor, não tem ninguém para te salvar. Esse é o primeiro problema. Mas, por outro lado, como as pessoas não conhecem a peça, se você errar, se você substituir por outra frase, também ninguém vai saber. E também você não vai atrapalhar o coleguinha de cena. Porque o grande problema de quando você erra ou quando você esquece o texto é que se você está dividindo a cena com alguém, você pode ferrar a cena do coleguinha. Então, no meu caso, se eu for ferrar alguém, é só a mim mesmo. É uma delícia, é ônus e bônus. Tem os dois no mesmo bloco. Então, tá tudo em casa. Mas a gente conseguiu, né, através da direção do Aldre, esse texto dele, que eu acho um texto muito cuidadoso e muito preciso, a gente conseguiu transformar, de fato, o teatro em uma sala de aula, só que não é uma sala de aula monótona, né? Não é como se você estivesse indo ao teatro para assistir uma palestra. Isso eu quero que fique bem nítido para as pessoas que ainda não assistiram a peça. Mas a professora Bel, que eu já sou muito encantada por essa personagem, talvez ela já seja até um pouco um alter ego meu, mas a professora Bel, ela é encantadora. Ela tem uma paixão pelo ofício dela, né, de professora. Então, ela cria ferramentas, ela coloca peruca, ela canta, ela dança, porque ela quer manter os alunos ali atentos à aula. E o que eu acho mais interessante é a gente partir do princípio que talvez a gente não tenha uma fórmula 100% pronta de como a gente vai conseguir transformar a nossa sociedade em uma sociedade literalmente antirracista. Essa construção, ela realmente é diária e é uma construção coletiva. E é esse o movimento que a gente traz no espetáculo. A professora Bel, ela é uma professora de técnicas comerciais que da noite para o dia recebe uma incumbência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação para que ela transforme a matéria dela para a matéria de técnicas antirracistas. E ela se pergunta assim, gente, mas será que eu estou pronta para dar essa aula? Eu era professora de técnicas comerciais, talvez eu não saiba dar essa matéria. E ela resolve, então, construir essas técnicas antirracistas, esse pequeno manual antirracista, junto com os alunos. Mas as pessoas também não precisam ficar com medo de assim, eu vou ser chamada em cima do palco para participar. Não, não é nada disso. Mas é uma construção ali, entre aspas, silenciosa, né? Porque ela vai trazendo algumas vivências, coisas que ela passa com o filho dela. Ela é mãe de um menino negro, ela é uma mulher negra, uma professora, mas mãe de um menino negro. Então, como lidar com a questão dos jovens negros na nossa sociedade, que é uma sociedade muito violenta com os jovens e principalmente com os jovens negros. E ela vai trazendo essas discussões ao passo que algumas manifestações acontecem do lado de fora da escola e para manter os alunos protegidos, ela fala, não, vamos trancar essa porta, já que lá dentro o circo está pegando fogo, então vamos ficar aqui dentro e já que a gente está aqui dentro, vamos utilizar esse tempo para construir esse pequeno manual. E aí, de forma muito divertida e dinâmica, essa construção acontece. E aí, como você disse, o final do espetáculo não vamos contar, mas é quase como o filme que as pessoas assistem no cinema e que tem aquelas cenas pós-crédito. Vou dar esse spoiler aqui. Então é como se a gente tivesse cenas pós-crédito. Então fiquem atentos até o final do espetáculo, porque tem surpresa no final. Não sei se é uma surpresa feliz, agradável, mas eu acho que vai tocar cada pessoa de uma forma muito específica. Muito bem. E falando sobre tocar, a gente, né, sempre que vem monólogos aqui, a gente sabe que, apesar das grandes produções com elencos grandes tocarem muito público, monólogos costumam ter uma receptividade diferente, em que a gente acaba recebendo relatos. Você recebeu muitos relatos? Você, do caminho que o espetáculo tem feito pelo Brasil, tem muita gente que vem falar com você, e isso acontece bastante também? Acontece, Isabela, e é muito bom. Eu acho que eu brinco até dizendo que eu só faço teatro para isso. Porque no teatro você consegue ter aquela resposta imediata, né? E sendo um monólogo, mais ainda. E eu sempre, ao final do espetáculo, eu aviso para as pessoas, vou demorar uns 5, 10 minutos, mas estarei lá no foyer
para conversar com vocês. E as pessoas vêm me abraçar e começam a conversar, e às vezes eu peço até desculpas pra galera que tá na fila, porque eu falo, gente, eu gosto de ouvir as histórias. E aí tem pessoas que eu digo assim, vamos fazer o seguinte, você começou a me contar a história, mas me manda lá direct no Instagram pra gente continuar esse papo. E vem pessoas super emocionadas, muitas professoras e professores assistem a peça, o que dá uma responsabilidade grande, que eu falo, será que eu construí direito aí essa história e essa personagem, né, a trajetória dessa personagem? E muita gente dizendo que principalmente os professores do ensino público, né, que já passaram por essas situações, assim, de violência ali no entorno da escola ou dentro mesmo da escola, e da importância que a educação tem na vida dos jovens. Eu acredito piamente que a gente só consegue avançar através da educação. Por isso eu fico muito feliz de que essa personagem, a personagem que conta essa história, o fato dela ser uma professora, eu acho que é um grande diferencial, né? É uma metáfora que a gente usa para falar que o antirracismo, ele vem através da educação, é uma prática que vem através da educação. Mas ao mesmo tempo que eu recebo essa coisa dos adultos comentarem, é muito legal quando vai, tipo, criança assistir o espetáculo e a visão de criança sobre aquilo. Porque não é um espetáculo feito necessariamente para crianças, mas a nossa classificação indicativa é a partir dos 12 anos. Mas já teve casos de criança de 10 anos assistir a peça e que foi falando assim, nossa, quando eu ouço uma bomba estourando ou quando eu ouço um tiro, aquilo me deixou com medo, mas ao mesmo tempo me chamou a atenção e me fez ficar mais querendo entender mais sobre o assunto. E às vezes crianças não negras, isso é muito legal também, crianças não negras dizendo assim, poxa, eu nunca tinha enxergado dessa forma, eu nunca tinha pensado que uma brincadeira que eu fiz com um colega de turma que era uma criança negra da mesma idade que eu, que aquilo poderia não ser enxergado como brincadeira e que aquilo era uma prática racista também. Então todos esses comentários eu acho que são o maior efeito que essa peça pode causar nas pessoas. E tem algo que eu acredito mesmo, que a gente não vai conseguir avançar no conforto. Vai ter que se sentir desconfortável. Então, se você está assistindo aquela peça e você de alguma forma está sentada na cadeira e você sente que não está tranquilo, que não está bom para você, que você quer levantar dali e fazer alguma coisa, é isso que a gente espera. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo. A gente não vai conseguir mudar o mundo, a gente não vai conseguir uma revolução em um mundo igualitário só sentadinho na nossa cadeira, tipo, lixando a unha, sabe? A gente vai ter que realmente se movimentar. E essa movimentação é coletiva e eu acredito piamente que essa peça está conseguindo fazer isso. Com certeza. Eu acho que uma coisa que me pegou muito no espetáculo, que é isso que você disse, da gente se sentir desconfortável ali, foi logo no começo que a sua personagem, a professora Bel, ela fala que você pode não achar-se racista, você pode ter pia consciência de que você não está sendo racista, de que você não tem ações racistas, mas você está numa sociedade que é. Sim. E você contribui para que ela continue sendo de alguma maneira. Então, não estamos livres. Então, acho que essa frase, para mim, descreve o espetáculo. Sim. E é sobre isso. E precisamos estar no teatro, precisamos assistir, e ele precisa rodar o Brasil inteiro mais e mais vezes. Que assim seja, que assim seja. Muito bem. E com isso, para que a gente não dê mais spoilers sobre, nós vamos para o nosso último bloco. Vamos nessa. Vamos, então, ao nosso segundo sinal. E agora, o segundo sinal é aquele momento em que as portas do teatro se abriram, em que a gente já escuta o pessoal entrando na sala, a gente já tem aquele burburinho. E aqui no Foyer é o momento de dizer aonde você está, como a gente encontra o espetáculo, o futuro e produções também que vem por aí. Então o espaço é todo seu. Vamos lá. Pequeno Manual Antirracista peça. Estamos agora fazendo essa última semana de temporada em 2024, que é nos apresentando em Centros Educacionais Unificados, CELs. E aí, para vocês saberem exatamente onde a gente vai estar, é só acessar a nossa página no Instagram, que é @pequenomanualapeça. Lá tem tudo explicadinho, então vocês vão saber os horários, os locais, tudo certo. A gente volta com esse espetáculo, se Deus quiser, ano que vem, e isso tudo a gente vai colocar nessa mesma página. Então fiquem atentos para saberem das datas, porque tem muita gente que fala assim: ah, Luana, eu não sabia que você estava em São Paulo, eu não sabia que ia ter essa temporada curta. Então fiquem ligados lá, porque as informações estão lá.
mas Luana Xavier tem a sua vertente atriz e sua vertente apresentadora. Então a gente estreia em fevereiro no canal Futura com o programa Mutirão Saúde. E é um programa muito legal, Isabela, que é um programa apresentado por 4 pessoas negras. E eu não acredito que isso tenha sido uma coincidência, realmente foi muito bem pensado para a gente saber que pessoas negras podem falar sobre tudo, inclusive sobre saúde. Então eu sou apresentadora, a gente tem a Simone, que é médica, a Ariane, que é preparadora física, e o psicólogo, que é o Lucas. E a gente é um programa muito legal, porque a gente chega na casa de pessoas que foram escolhidas anteriormente, né, pela produção do programa, e essas pessoas têm algum tipo de doença tratável, mas que por conta da correria do dia a dia acabam não prestando atenção naquela questão de saúde, né? E aí esse nosso squad propõe mudanças básicas no dia a dia, mudança ali na alimentação, na prática de atividade física, ou de alguma coisa da forma como você dorme, por exemplo, ou quantas horas de sono você tem, e essas pequenas mudanças, como elas podem refletir numa saúde melhor. Então, são dicas que qualquer pessoa pode acrescentar na sua vida. Então a gente vai contar algumas histórias, são 13 episódios, 13 histórias distintas de pessoas comuns, pessoas como vocês que estão nos assistindo. E com certeza esse programa vai ter um impacto muito legal e a gente vai ter 4 caras pretas na TV falando sobre saúde. Muito bem, já quero que você volte para falar da estreia aqui, hein? Olha aí, já vou entrar aqui, ó, mais um pontinho no ranking que eu vou dar em breve, aguardem. Por favor. Muito bom te receber, Luana. É um prazer ter você aqui no nosso foyer. Que volte mais vezes e não deixem de ir ao teatro para assistir o Pequeno Manual Antirracista. Saibam tudo nas redes sociais. Se você quiser saber mais sobre esse espetáculo, outros, quiser saber também das estreias, corre no nosso site foyer.digital. É só você clicar nele, você vai encontrar tudo lá. Siga nas redes sociais, também é sempre foyer.digital. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, seu comentário. Isso faz muita diferença pra gente. E se você quiser itens da nossa lojinha, que nem a Luana tá levando para casa hoje, basta você acessar www.encantocorp.com.br/foyer. Toda a coleção tá lá e garanto, vem coleção maior e muito mais fantástica em 2025. Não perca! Mais uma vez, muito obrigada, Luana. É um prazer ter você aqui. Volte sempre mesmo. Por favor, a gente vai cobrar essa volta. Não, Isabela, tem que dizer que espaço delicioso. Muito obrigada. É muito importante a gente ter canais, lugares, meios de comunicação que permitam que a gente fale sobre teatro, que é uma arte milenar, uma arte que transforma vidas. E sempre é um prazer muito grande poder conversar com pessoas como você, que nos recebem com tanto carinho, com tanto afeto e deixam que a gente fique livre para falar sobre o nosso trabalho e para divulgar o nosso trabalho. Obrigada mesmo. E vocês que assistiram a gente, muitíssimo obrigada. E já está registrado, que eu volto. Em breve volto. Muito bem. E com isso, vamos ao nosso terceiro sinal. E cortamos.